explicando a Bíblia, a Torá, na verdade, que existiam três pecados que o homem não poderia cometer, nem mesmo para preservar a vida. Veja só, olha que coisa pesada. Três pecados que o homem não pode cometer, nem mesmo para preservar a vida. Quais são eles? O pecado, primeiro, idolatria. Então, ou seja, se você estiver com uma arma na cabeça e o cara falar para você assim, adore esse Deus de pau e nega a Jesus, você precisa compreender que esse pecado você prefira morrer do que dizer que você adora um Deus de pedra ou de pau. Entende? Segundo pecado, sexo ilícito. Nem mesmo se for para salvar a sua vida, você pode cometer sexo ilícito. Então, se você estiver entre a vida e a morte, e se você tiver que praticar sexo ilícito, prefira morrer. Por que que você vê, então, na Bíblia, e aí você vai entender, exatamente quando você entende isso, você vai entender por que que José, quando ele foi pego e ele foi tentado pela esposa de Potifar, ele fugiu, porque era um pecado que ele não poderia cometer, ele teria que preferir a morte. Então, ele preferiu a morte do que cometer um pecado de sexo ilícito. E o terceiro pecado é o derramamento de sangue. Mesmo que seja para salvar a sua vida, você deve evitar o derramamento de sangue. Eu mato ou morro? Prefira morrer. Prefira morrer. Então, esses três pecados, eles são os pecados que você não pode cometer, mesmo que seja para preservar a sua vida. Então, e aí eu quero que você compreenda, aí está o ponto mais duro do que Ramban disse para nós, do que ele entendeu, do que Maimônides trouxe de entendimento.